Boa noite. Boa Tá me noite. ouvindo bem? Tô te ouvindo. Maravilha. Descobriu onde estava o convite aí? Então, descobri, mas eu tive que mudar do computador pro celular, porque no computador eu não tô conseguindo, só pelo celular mesmo. É no celular. É no celular que a gente faz. Não tem problema. Não É, se preocupe. Viviane, primeiramente, assim, obrigado. Eu sei que você é bem reservada. Eu sei que você fica bem na sua. E me sinto honrado mesmo de você ter aceito o convite para compartilhar um pouco da tua experiência, que é única, é ímpar, você é fera pra caramba, todo mundo sabe disso. E obrigado por obrigada. você ter aceito ficar um pouquinho aqui com a gente essa horinha compartilhando a tua experiência, tá? Muito obrigado. Imagina, obrigada. Obrigada a você pela insistência no convite. Você aceitou de primeira? Você aceitou, não precisei nem insistir. Foi de primeira. Eu É porque teve achei, uma pausa. Teve uma é, pausa importante entre o convite e a resposta. eu achei que eu fosse precisar ainda ter uma lábia. Você aceitou de primeira. Poxa vida, foi fantástico. Obrigado mesmo. Doutora Viviane Imagina. Cagido é fisioterapeuta coordenadora do CTI, do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, o INTO. É fisioterapeuta do INE, Fiocruz, e é doutora em Ciências Biológicas pela UFRJ. Família tá bem, Viviane? Todo mundo em paz aí? Todo mundo bem ansioso para entrar no ambiente que eu tô, Ué, que é pode o único deixar. ambiente que eu consigo trancar. Ah, Nada, é é mesmo? brinquedoteca. Aqui é brinquedoteca. Hoje eu botei para ver televisão. Pelo menos por uma horinha a gente vai conseguir aqui, né? Vamos Vamos sim. lá, maravilha. Então eu vou começar aqui com uma pergunta que eu sei que pode ser algo muito banal para os colegas que trabalham dentro do ambiente de terapia intensiva, mas talvez para outros nem tanto. Inclusive para a própria sociedade. Aqui a gente tem não só profissionais, mas tem pacientes também assistindo. E então eu queria saber se existe alguma diferença entre um centro de terapia intensiva, o chamado CTI, e uma unidade de terapia intensiva, que é a chamada UTI. Então, D'Angelo, conceitualmente, existe sim. O TI, em geral, é uma terminologia que a gente usa para um, um, um ambiente especializado. Então, a gente encontra UTI pediátrica, UTI neonatal, UTI de queimado, UTI coronariana, enfim, a UTI é uma terminologia para um ambiente especializado, onde os pacientes ali vão ter algo em comum. Já o CTI, ele não é especializado. O CTI, ele recebe pacientes por várias causas. O que acontece é que hospitais, às vezes, de menor porte, não, né, eles têm um CTI, e aí esse CTI recebe os diversos pacientes, e hospitais maiores, eles conseguem segregar, né? Na verdade, ter uma UTI pediátrica, uma UTI ortopédica, uma UTI e várias UTIs, o conjunto delas, eles chamam de CTI. Tá? Perfeito. Na prática, é a mesma coisa, porque na prática o que se faz é terapia intensiva. Então é um ambiente ali onde você vai dispor, né, de alta complexidade, né? Porque é um ambiente onde você tem uma monitorização contínua, o paciente tem vigilância 24 horas, você tem ferramentas ali de suporte avançado de vida, então ventilador mecânico, equipamento de hemodiálise, enfim, nas UTIs cardiológicas, o ECMO, né? O tão conhecido ECMO depois do Covid, né? Circulação extracorpórea. E os profissionais que ali estão, eles fazem parte de uma equipe multidisciplinar, então você tem médicos, tem enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, alguns exclusivos da própria terapia intensiva, outros não. A gente já teve isso no CTI, infelizmente hoje não tem mais o psicólogo exclusivo, mas eles ainda atendem lá dentro. Legal. Enfim, toda uma equipe voltada com conhecimento qualificado e ali voltada para tempo integral para os pacientes. Perfeito. Acho que por conta desse ambiente ali complexo, muita gente associa CTI à morte, né? E não é. Então, os Pois pacientes é. que estão lá, na verdade, Ele não é um. Então, para as pessoas conhecerem bem, então não é necessariamente um paciente. Eu poderia dizer que não é morrer. crítico. Não,
é um paciente crítico, mas não é um paciente necessariamente que vai morrer. Pronto. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Na verdade, assim, o paciente grave, instável hemodinamicamente, o paciente com uma disfunção metabólica importante, enfim, o paciente, ele, quando se agrava, ele vai parar no CTI, mas não necessariamente aquilo representa um risco de morte para todo mundo. Pelo contrário, a maioria é paciente recuperável. Então, você tem ali também pacientes com potencial de agravo ou um risco, né, de instabilidade. E no INTO é muito que a gente vê, que é o paciente que passa por uma cirurgia de grande porte e precisa de uma internação no CTI para ser vigiado durante o primeiro dia pós-operatório, às vezes dois, enfim, para que ele seja melhor estabilizado para ter alta para a enfermaria. Perfeito. Importante esse teu esclarecimento. Você tocou num ponto importante, principalmente para a sociedade aí, que acaba associando realmente. Perfeito. E Sim. você falou de um ambiente especializado. O que é necessário em termos de habilitação e capacitação para um fisioterapeuta atuar no CTI? Então, até 2020, vamos lá, 2010 tem a RDC7, que é a famosa resolução da Anvisa, né, que dispõe ali sobre funcionamentos da UTI. E aí, dentro dessa RDC7, você tem uma exigência de que o coordenador médico, o coordenador de enfermagem e que o coordenador de fisioterapia, ele deve ser especialista em terapia intensiva, tá? Mas isso só para o coordenador, não para o plantonista em si, não tinha. E aí, em 2020, no meio dessa coisa do Covid e da necessidade de muito profissional trabalhando na terapia intensiva, e foi promulgada uma lei, tanto no município do Rio quanto no estado do Rio, ambas dizem a mesma coisa, e basicamente as duas, elas prevêem, né, que o profissional, elas confirmam, né, que o profissional coordenador tem que ter o título de especialista, com opção a esse título seria os 10 anos de experiência profissional na área, e que para ser plantonista, você necessitaria, assim, uma experiência de 3 anos, pelo menos, na área, ou que você tivesse um título, uma especialidade reconhecida pelo MEC e associada a um ano de experiência. Mas isso é uma coisa muito recente. Na verdade, a legislação ela foi divulgada em julho de 2020, a primeira, e para entrar em vigor só esse ano. Então, em tese, a partir de fevereiro desse ano passou a ser cobrado isso, que é bem difícil, né? Porque sair da faculdade, fazer a especialização, ter um ano de experiência, como se você não pode trabalhar, né? É um pouco complexo isso. Mas, de certa forma, visa um pouco de segurança, né? Garantia também do serviço prestado. Porque não é um ambiente, né, onde a gente pode cometer muitos erros. Exatamente, exatamente. Certas situações são mais delicadas do que num atendimento ambulatorial, por exemplo. Sim, sim. Exato, concordo. E quais seriam as principais atribuições do fisioterapeuta, especificamente num CTI ortopédico? Agora estou pensando lá no INTO, por exemplo. O que um fisioterapeuta faz no CTI do INTO? Muita coisa, você mesmo disse. A fisioterapia ela atua de muitas formas no paciente. Pensando em CTI, eu acho que todo mundo pensa logo que o fisioterapeuta ele só pratica a parte ventilatória, né? Parte respiratória. Fisioterapia respiratória, pura e simples, não é. Mas aí, dividindo um pouco do que a gente, da nossa assistência na parte respiratória e na nossa assistência na parte motora, então aí, a parte ventilatória. É o fisioterapeuta, assim, que, em geral, avalia a necessidade, por exemplo, um paciente que interna em relação à oxigenoterapia. Então, a gente avalia a interface que vai ser utilizada, né, para oferecer esse oxigênio. A gente avalia a necessidade de VNI do paciente, de ventilação não invasiva, né? Às vezes chega um paciente descompensado por uma doença de base, um paciente com congestão pulmonar, né? E aí a gente que aplica a ventilação não invasiva, avalia e aplica essa ventilação não invasiva. A gente auxilia na questão da intubação, acopla a ventilação mecânica. O manejo ali da ventilação mecânica, ele é bem compartilhado com a equipe médica. Então, a gente
toca, né, a ventilação mecânica do paciente, faz a monitorização da mecânica ventilatória, se for necessário ajusta PIP, enfim, ajusta diversas variáveis e junto com a equipe médica ali vai estabelecendo o momento do desmame, que é algo que a gente atua bastante, desmame ventilatório. Perfeito. E aí a gente avalia, enfim, as condições desse paciente para desmame, eventualmente tem que entrar com treinamento muscular, respiratório, então não é só a periferia que a gente faz, a gente também trabalha a musculatura respiratória. E aí, surpreendam-se, no CTI a gente faz bastante cinesioterapia motora. Pode não ser especializada, como né, vocês ortopedistas, e da galera da ortopedia ou da neuro, mas a gente tem que atuar em tudo. Então, a gente faz bastante fisioterapia motora, a gente lança a mão de muitos recursos. A gente faz cicloergômetro na fisioterapia, na terapia intensiva, a gente faz, às vezes faz FEIS, né, eletroestimulação funcional aí nos pacientes, utiliza de prancha ortostática, a gente acaba muitas vezes entrando ali na questão ambulatorial, porque dependendo do tempo que o paciente fica internado, a gente tem que dar né, um empurrãozinho ali. Então, a gente atua realmente de muitas formas dentro do CTI. A gente faz um bom trabalho assim para o paciente. E esses trabalhos eles parecem isolados, né? Ah, fisioterapia respiratória, fisioterapia motora. E não é, porque já está mais do que comprovado que trabalhar a periferia do paciente, né? Uma boa cinesioterapia e tal, ela ajuda até na questão do desmame ventilatório. Perfeito. Perfeito. O tratamento ambulatorial do paciente então começa no CTI, não é isso? Pode começar no CTI, sim. A gente pede ajuda, às vezes, nos universitários lá embaixo. Olha, eu nunca liguei o FEIS, como é que eu faço? Preciso de um, eu sei que serve para esse fim. Agora, como é que eu coloco? Mas é fundamental. Realmente, os guidelines têm colocado sobre a necessidade da prestação do atendimento fisioterapêutico em boa parte das condições em traumatortopedia, tem que ter a primeira intervenção dentro das 24 primeiras horas. E muitas vezes, dentro das 24 horas, ele está dentro de um CTI. Então, realmente é algo que é uma grande responsabilidade para a terapia intensiva, né, para o fisioterapeuta, de não só cuidar dessa parte respiratória, obviamente, está mantendo o paciente estável, vivo, mas há de se pensar também na funcionalidade dele, nos follow-ups. Ele fez uma cirurgia, né, para se recuperar, para poder desenvolver as atividades de vida diária, e isso começa realmente com vocês. Né? A gente tem que tirar realmente o chapéu, porque se vocês ficarem só focados na parte respiratória, talvez o restabelecimento não seja completo. Não, inclusive, assim, quando eu me formei, eu acho que eu via a fisioterapia muito mais focada realmente, a fisioterapia intensiva, né? Muito mais focada na parte ventilatória e pouco atuante na questão da fisioterapia motora. E aí, hoje já está muito, muito consolidada a questão da mobilização precoce, né? A gente precisa realmente trabalhar esse paciente, dependendo do tempo de internação, de uso de ventilação mecânica, eles ficam muito miopáticos, né, das drogas que se usam. Então, é super importante a gente fazer começar um trabalho de qualidade no CTI mesmo. Perfeito. E você que tem a oportunidade, Viviane, de vivenciar tanto um CTI ortopédico lá no INTO, quanto um CTI geral, né? Você tem essa oportunidade. Quais são, o que você enxerga como principais diferenças na rotina do fisioterapeuta, então, nessas duas situações? Então, eu lembro, eu fui para o INTO em 2013, vindo de Ipanema, né, que é um hospital geral, um hospital cirúrgico, e aí cheguei lá no hospital ortopédico. Eu lembro que eu me surpreendi com a pouca quantidade de pacientes em uso de ventilação mecânica. E, em geral, são pacientes, eram poucos pacientes, é claro, porque lá a gente não faz cirurgia de emergência, a gente faz cirurgia eletiva. Então, os pacientes são triados, são, né, bem avaliados, tal, realmente por complicações, às vezes idade, um paciente idoso que fratura o fêmur, já tem diabetes, hipertensão, é natural, né, que ele se deteriore ali, o quadro clínico. Mas é muito menos ventilação mecânica do que se vê em um CTI geral.
E aí, com isso, eu até brincava, falava assim: "Ih, gente, estou emburrecendo, porque as condutas que as pessoas fazem no CTI geral, cara, chegou um paciente com síndrome respiratória pulmonar aguda, tem que titular, tem que pronar." Não, Não não precisa. faz, não precisa. Antes do Covid, eu conto, a gente pronou e recrutou uma única paciente, de 2013 até 2020. Então, assim, é de fato diferenciado, né? Então, isso é uma diferença substancial. E a outra diferença é, na verdade, é justamente a questão da parte motora, que como a gente tem que se preocupar com a mobilização precoce, não só como todos os CTIs se preocupam, né? Porque vai usar, o paciente vai estar usando, vai estar em um longo período com sedação, com bloqueador neuromuscular, vai sofrer, né, da polineuropatia do paciente crítico. Não só por isso que a gente tem que se preocupar. Na verdade, a gente tem uma preocupação a mais, que é o momento em que ele está em relação à ortopedia. Então, é um paciente pré-operatório, eu tenho que tomar uma série de cuidados com o posicionamento, eu não posso fazer tudo, né? O paciente ele fica mais limitado. Por outro lado, se ele já está no pós-operatório, eu não posso esquecer que ele precisa mobilizar aquela articulação, ainda que grave, sedado, eu tenho que garantir a cirurgia para ele, Exato. né? Então, é uma preocupação com detalhes da mobilização e do posicionamento do paciente no leito, e até com a possibilidade de intervenções. Então, a gente, como todos os hospitais do Rio, teve paciente com Covid, por exemplo, e era imagina, um pré-operatório de fêmur com necessidade de prona. Como é que você faz isso? O paciente está quebrado, às vezes, né? Não dá, não dá. A gente tem que pensar muito nessas nuances da ortopedia. Perfeito, perfeito. Dá-lhe raciocínio clínico. Verdade, verdade. E vamos lá, um paciente foi submetido a uma cirurgia ortopédica de alta complexidade, acabou de chegar no CTI. Como é que inicia o atendimento pela equipe de saúde? Bom, o paciente chega, tem duas possibilidades, né? Pede vaga para o CTI. Paciente com dispneia. Aí ele passa pelo portal da felicidade, chega lá, tá lindo, sem falta de ar. A gente tira oxigênio terapia e a gente não entende por que ele foi para lá. Então, no hospital ortopédico, tem muito disso. Tem Eu disso. acho que tem disso, porque eu acho que da enfermaria do andar, as pessoas não estão acostumadas, né? Não querem, tem um paciente ali com um mínimo de instabilidade, tá todo mundo triado, tem que estar todo mundo bem. Então, qualquer coisa, nossa, tá mal, vai para o CTI. Mas, por outro lado, tem o paciente que chega lá realmente precisando. E aí a equipe aborda de uma maneira geral, em conjunto. Então, ele é recebido pelo médico, pelo fisioterapeuta, pela equipe de enfermagem e já inicia a avaliação dali. Então, a fisioterapia, especificamente, ela tem que focar na observação ali dos sinais de deterioração do sistema ventilatório, se aquele é um paciente eletivo para iniciar, de repente, uma VNI, ou se não, se é só uma questão de hipoxêmica, aí a gente bota o oxigênio. Então, nesse primeiro momento, é basicamente a avaliação dos sistemas, cardiovascular, respiratória, se tiver uma gasometria para ajudar, e ver qual intervenção imediata a gente vai precisar fazer. Então, entubar o paciente, né? Não tem indicação de venir, vamos entubar, vamos preparar o material, auxiliar, né, o médico no procedimento. Então, é muito isso, é muito mais a parte realmente ventilatória, porque é isso que confere risco de vida, no fim das contas, né? Se você deixar o paciente muito tempo hipoxêmico, muito tempo retendo CO2 e tal, ele vai acabar parando e indo a óbito, né? Então, essa é a preocupação maior no início. Então, quando ele chega, é pura fisioterapia intensiva, né? Então, a parte ventilatória é a mais importante. A parte motora, se ele for um paciente que chegou, eu vi, tá tudo bem, ele tá estável, eu posso começar a fazer essa avaliação motora. Mas não, o paciente instável, a gente tem que aguardar um segundo momento. Muitas vezes nem é possível, porque aí esse segundo momento o paciente tem que ser entubado, ele não vai falar comigo, eu não vou conseguir fazer os testes que eu preciso. Aí eu vou olhar no prontuário, né, para checar condição prévia, para ver se no relato na enfermaria ele estava deambulando ou não. Enfim, é muito nesse sentido a parte motora. E mesmo o paciente que chega
consciente, lúcido, orientado, precisando de repente de um suportezinho só de oxigênio, né? Tava ali um pouco mais congesto, né? Mas tolera sem VNI. Enfim, esse paciente a gente também não começa uma intervenção motora de cara. A gente, na verdade, ali programa, a gente faz toda aquela avaliação estabelecida pelo COFITO, vai fazer o planejamento fisioterapêutico, vai fazer, né, estabelecer fisiodiagnóstico objetivo, e aí no dia seguinte é que a gente vai começar o tratamento. Perfeito. E o que é levado em consideração para definir o número de atendimentos fisioterapêuticos para um paciente ortopédico? Eu tenho certeza que isso varia um montão de fatores, mas o que você poderia dizer para a gente? Assim? Então, por base, a gente tem lei para regulamentar pelo menos a quantidade de fisioterapeuta por número de leitos. Então, a própria RDC7, que eu comentei anteriormente, da Anvisa, e as outras legislações, outras leis municipais e estaduais, elas estabelecem que tem que ter, no mínimo, um fisioterapeuta para cada 10 leitos. Garanto a você que 10 leitos para trabalhar bem, de forma complexa, né, o paciente, eles não conseguem atender com qualidade todos os 10. Impossível. E daí a gente, lá no INTO, a gente tenta pelo menos aplicar a resolução do COFITO, que estabelece os parâmetros assistenciais e diz que o fisioterapeuta em terapia intensiva, ele deve atender ali entre 6 e 10 pacientes. Então a gente pega o 6, né, que é um bom número, para tentar, pelo menos, dar uma fisioterapia de qualidade, porque alguns pacientes demandam muito, e demandam não só de um fisioterapeuta, a gente precisa de ajuda, né? Pacientes pesados, às vezes pacientes paraplégicos, tetraplégicos, eu não vou ficar limitando a vida dele ao leito, eu preciso tirar do leito, às vezes eu preciso levar para cadeira de roda, às vezes, enfim, uma série de coisas, até levar para tomar banho de sol, às vezes para a gente trabalhar melhor, porque o paciente ele vai ficando deprimido com o tempo de internação, e a fisioterapia precisa de motivação, né, desse paciente. Então, a gente precisa de uma equipe unida ali, alguém para me ajudar, porque eu não vou sozinha, imagina a complexidade de eu ir sozinha para fora do CTI com o paciente, né? Então, é uma série de fatores, sim. O que a gente tenta fazer é se basear na resolução que o COFITO tem como parâmetro assistencial para CTI. Perfeito. Infelizmente, aqui no país, acontece muito do máximo virar mínimo, ou virar o padrão. Isso, É uma pena. E é exatamente. importante que as pessoas conheçam a complexidade que é um atendimento fisioterapêutico. É claro que nós somos suspeitos para dizer, como fisioterapeutas, mas a complexidade, nós já vimos, velho, você sabe, recentemente, relato no WhatsApp, relato de médicos, tirando o chapéu, reconhecendo assim, olha, tive a oportunidade de acompanhar de pertinho ali, ó, tiro o meu chapéu porque é complexo, é uma demanda grande não só física, mas intelectual também. É uma demanda de raciocínio também. Então, é Sim. importante que as pessoas conheçam realmente a complexidade desse atendimento. E qual Então, seria... você falando, Diga, diga. desculpa, falando até do reconhecimento, eu já tive a oportunidade de estar ajudando, auxiliando uma colega no atendimento no paciente paraplégico, e durante o tempo todo o chefe, o então chefe do CTI, ficou na porta do leito ali observando. E aí depois, sei lá, de 40 minutos que a gente saiu do leito, ele, nossa, realmente dá trabalho. E dá Pois é, trabalho para duas, no caso estava dando trabalho para exatamente, duas. exatamente. São dois profissionais. Exatamente, exatamente. Você chegou a beliscar um pouquinho no que eu vou falar, mas mais formalmente assim, qual seria o perfil de paciente ortopédico mais complexo para você assistir como fisioterapeuta no CTI? Tenho certeza que todo mundo que trabalha lá vai falar a mesma coisa. Coluna. Coluna? Pós-operatório de coluna. Nossa, dá certo, mas quando dá errado com gosto. Coluna é sempre É uma assistência mais complexa, é uma cirurgia mais demorada, habitualmente, claro, a muito. depender também do tipo de cirurgia, mas em geral, pelo menos as que a gente vê de alta complexidade no INTO, são cirurgias realmente
mais demoradas, mais custosas, em todos os sentidos. Eu não imagino que seja diferente dentro do CTI. Não, assim, são tantas possibilidades de dar coisa errada e, e a gente trabalha em cada uma dessas etapas, né? Então, o paciente da coluna, quando, como eu falei, quando complica, complica mesmo. Então, em geral, vem um paciente já entubado do centro cirúrgico, às vezes perde potencial evocado na sala. Então, ele já vem com aquela expectativa da equipe, né? Porque ele ainda não sabe nem disso, mas com a expectativa da equipe de que vai ficar paraplégico, vai ficar tetraplégico e que aquilo vai implicar num desmame difícil, ele vai ter, né, ser tracostomizado precocemente, porque não vai ter condições de extubação, né, não tem força muscular respiratória. Então a gente tem que trabalhar muito isso no início. Hoje a gente tem um caso de uma paciente com uma dependência psicológica do ventilador importante. Então tem toda uma questão ali de inicial, né, do desgarrar da ventilação mecânica, e fora as complicações que ainda podem vir junto, que é, às vezes, o belisca pleura, né, faz um pneumotórax, um hemotórax paciente, ou então fístula helicórica, né, dá uma pinçadinha ali na dura, entendeu? É complicado, a gente tem que manter posicionamento, não pode levar cabeceira, quer dizer, até isso a gente fica limitado, né? Tem que movimentar o paciente em bloco e não pode levantar a cabeceira e a função pulmonar só piora em cabeceira 0 grau, risco de infecção respiratória né, que não é o ideal ele ficar 0 grau em ventilação mecânica, uma série de coisinhas ali. Então é um paciente que a gente trabalha muito, assim, e a parte motora, ela envolve uso de prancha, a gente bota o paciente em prancha ortostática lá, a gente usa, tem paciente que a gente treinou até para cadeira de roda, ele consegue tocar, né? Ele tem membro superior Sim. bom ali, então ele consegue tocar a cadeira de roda, a gente treina isso no CTI, que ele já está internado há muito tempo. O próprio ciclo ergômetro também, né? Ciclo ergômetro, a gente fez. Não, então, eu ia falar isso, a gente vê muito em palestra, assim, fotos meio que carimbadas, né? Paciente entubado andando pelo CTI. Pô, não precisa. Precisa andar com o paciente entubado no CTI. Bota ciclo ergômetro, né? Vai fazer ali uma atividade aeróbica para ajudar ali no desmame. Enfim, a gente faz bastante. E até para ajudar na questão da condução da cadeira de roda, né? Porque o movimento circular ali. Sim, perfeito. E tocando nisso aí mesmo, eu ia te perguntar se existem casos, então, que o paciente, como a gente falou lá no início, assim, a ideia de um paciente, para quem não conhece em geral, a ideia é paciente dentro do CTI é um paciente deitadão, dormindo, sedado. Pois é. Então, vamos lá, para o esclarecimento de todos os colegas. Existem casos, então, que o paciente submetido a uma cirurgia ortopédica, ele fica sentado no leito, sentado à beira do leito, de pé, ou caminha na CTI? Como é que é isso? Certamente, certamente. O paciente, ele tem que executar o maior nível de mobilidade que é possível para ele naquele momento. Então, se ele consegue caminhar, ele vai caminhar. Em volta do leito, que seja, né? Vai caminhar no CTI, que o CTI é enorme, então se tem disposição e a equipe tem tempo também de conferir essa oportunidade, vai caminhar no CTI, vai visitar o pós-operatório lá no final. Mas a gente Legal. faz sim. Na medida do possível, a gente leva. A gente já tinha uma paciente nossa da coluna que ficou traqueostomizada e foi para casa traqueostomizada, que a gente caminhava todo dia com ela, voltas e voltas, tadinha. Uma paciente jovem, né, com déficit cognitivo. Então, imagina o quanto era entediante para ela Sim, ficar ali naquele leito, né? sim. Era, É fundamental, Viviane, é fundamental isso. É o que você falou, entediante. É um ambiente é, assustador para muita gente, delicado. é. Dentro de um hospital já imagina dentro de um CTI. Então, eu creio que possa ser um momento do paciente é, se sentir ativo de novo, ou sentir que ele não está instável, grave, a ponto de morrer, como a gente comentou aqui no início, né? Eu acho que é um momento de restabelecimento realmente do paciente. Importantíssimo.
E eu acho que também é questão de humanização, né, D'Angelo? Porque a Isso. gente é um momento que a gente está muito próximo do paciente, a gente tem a oportunidade de trocar informação, né, de trocar angústia, né, dele expor mais as suas angústias. A gente precisa um pouco dessa intimidade, né, ali às vezes para ganhar a confiança do paciente e aceitar as nossas propostas. Então é É, bacana, assim, a gente ter a oportunidade de caminhava, a gente caminhava de dama de companhia, porque não precisava. Essa paciente especificamente, ela tinha um leve desequilíbrio, né, dinâmico ali, então a gente ficava ali mais do lado para monitorizar, mas é importante, era importante para ela, era importante para a equipe também. perfeito, perfeito. E quais scores, sejam funcionais, clínicos ou qualquer outro, scores de acompanhamento, de monitoramento que você particularmente utiliza ou que os serviços que você atua, em especial no INTO, na prática diária ali num CTI ortopédico, especificamente no ortopédico, bom, falamos de INTO então. Ó, então, CTI em geral, a gente usa essas escalas, né, de sedação, a gente avalia o paciente sedado por uma escala de RAIS, e isso para a gente é importante no momento da avaliação do desmame. A gente avalia pela escala de Glasgow também o nível de consciência do paciente, até para estabelecer critério para intubação, critério para iniciar uma VNI. E mais especificamente da parte motora, a gente faz o mínimo, que é avaliar a força muscular periférica através da MRC. Então a gente aplica o MRC, a gente sabe que tem milhões de falhas, e para a gente mais ainda na parte ortopédica, porque o MRC ele é baseado naqueles 6 movimentos, né? Abdução do ombro, flexão de cotovelo, extensão do punho e tal. O paciente operou o ombro, como é que eu vou avaliar? Não tem. Perfeito, é Né? limitado. Então, acaba que para a gente ele é limitado e é meio furado, porque a literatura usa o MRC menor que 48 como sinônimo, né, de fraqueza muscular adquirida na UTI. Para a gente não tem nem como usar esse parâmetro. Na verdade, o MRC é mais para a gente estabelecer grau de melhora ou piora do paciente. Então, a gente usa aquilo, é ele com ele mesmo, né? A Perfeito. gente faz o comparativo. Então, a gente faz MRC, a gente usa escala de mobilidade, que é a ICU Mobility Scale, que é uma escala bem difundida, traduzida, validada em português. E aí a gente avalia essa mobilidade que vai de 0, que seria fazer nada, o paciente sedado, até 10, que é o paciente caminhando sem nenhum auxílio de órtese por mais de 5 metros. Então, a gente consegue estratificar bem se o paciente senta à beira-leito, se o paciente vai para a poltrona, se o paciente deambula, mas precisa de auxílio, porque ele faz uma estratificação da deambulação, se ele precisa de auxílio de duas pessoas ou de órtese. Então, isso é bem estratificado. E o que a gente faz até com essa escala é transformar ela em algo, um diagrama visual lá no CTI. Então, na porta dos leitos, a gente tem uma régua de mobilidade com os principais marcos, né, que seria restrito ao leito, sentar à beira-leito, deambular, ou ortostase com auxílio e deambulação. Então, a gente tem isso marcado, a possibilidade de marcar uma régua ali, para que a equipe multidisciplinar tenha essa visualização, né, do que o paciente está sendo capaz de fazer. Isso é bom, né, porque vem o nosso trabalho, e seria melhor ainda se pudessem fazer também alguma coisa para estimular a mobilidade do paciente, porque embora a fisioterapia aqui seja a executora, digamos assim, da mobilidade precoce, lá fora não é a fisioterapia, é a enfermagem também, principalmente, inclusive. É Então, papel de qualquer todos, pessoa né? que É uma é interseção. papel de todos. É isso aí, uma interseção. Então, o objetivo é isso, é sinalizar para a equipe. É bom, né, que vejam o nosso trabalho. Muitas vezes, quando a gente vai passear ali, deambular com o paciente, ou usar a cadeira de roda para, né, para ele tocar e tal, é legal que a gente passa pelo posto de enfermagem, pela sala de round médico, e eles, né, veem e valorizam esse trabalho. É importante. Legal. E eu tenho certeza que E é ímpar por aí, paciente, como a gente falou. Isso não, isso é sim. importantíssimo. E aí, tem uma outra escala que, na verdade, a gente vai começar a aplicar, que é mais para avaliar sucesso na VNI, né? Na verdade, não é um sucesso, mas é um preditivo de fracasso na VNI.
sim. Porque é muito comum em um hospital, você, ao médico, preciso de uma ventilação não invasiva para aquele paciente. Aí você coloca a ventilação não invasiva, claramente o paciente não está respondendo, mas continua tentando, deixa aí, deixa ele dormir em VNI, né? E aí a gente precisa estabelecer critérios para sinalizar, olha, ele começou dessa forma, uma hora depois ele não está legal, ele não está respondendo, o score é esse, e a literatura diz que em 90% dos casos ele vai acabar entubando. Então, é para interromper, Perfeito. né? Esses scores, eles são fundamentais para ajudar na tomada de decisão. E se não Sim, ajudarem, não tem por que serem realizados. Isso tem que mudar a nossa tomada de decisão. E tá vindo mais coisa para a gente na fisioterapia, né? A gente está organizando aí, vai chegar mais coisa exatamente para melhorar ainda mais a nossa tomada de decisão. No caso de vocês lá dentro do CTI. Tá vindo coisa nova aí. isso aí. É, Bem-vindas, coisas novas. é isso, sempre. É uma mudança de cultura, isso é importante. No caso dos Sim. pacientes, você falou de ventilação mecânica, no caso dos pacientes que complicam no peri ou no pós-operatório imediato e necessitam permanecer sedados em ventilação mecânica, como é que a fisioterapia motora conduz? Como é que é? Me fala um pouquinho disso. Mobilização passiva. O que algumas pessoas odeiam, falam que não serve para nada, mobilização passiva, vou ficar lá mexendo no paciente. Quem tem que fazer o esforço é ele. Pelo contrário, para pensar num paciente que operou o joelho, você sabe bem disso, botou lá uma ATJ, né, artroplastia total do joelho, que precisa começar a fletir esse joelho para que não, né, desenvolva artrofibrose, que Exato. é uma complicação nem um pouco esperada, porque ele vai ter que voltar para o centro cirúrgico para manipular sob anestesia, né? Em E aí, ATJ é a imagina ele complicação sedar. ortopédica mais comum. Simplesmente é a mais comum Sim. ortopédica. E aí, imagina esse paciente lá sedado, ventilação mecânica, e eu não faço nada com o joelho dele. Perde a Acabou. cirurgia. Aquela cirurgia perdeu. Então, mobilização passiva, tem que fazer, preservar ali o grau de mobilidade, né? Ou o ganho, no caso da artroplastia, mas preservar a articulação para quando o paciente tiver condições, ele trabalhar, né, na amplitude de movimento que ele tem, né? Então, é muita mobilização passiva, né? À toa que ela é tão importante, né? À toa que, às vezes, quando faz a manipulação cirúrgica, né? Depois de uma artrofibrose, os médicos pedem para os ortopedistas pedem para usar a CPM, né? A mobilização contínua passiva. Exato. Exato. Então, A gente não troca uma terapia ativa por uma passiva, mas isso não significa que a não, terapia passiva não tenha lugar em determinadas isso aí, situações. Ela é exatamente. fundamental. Perfeito, perfeito. E quais são as diferenças de manejo pela fisioterapia de um paciente ortopédico de curta permanência, esse que passou liso na cirurgia, que vai ficar 2 dias, necessitou ali de um acompanhamento no CTI, mas fica 1, 2, 3 dias internado, para aquele de longa permanência, vai ficar mais de 90 dias. Como é que é? Então, o paciente que vai ficar 2, 3 dias, até menos, né? Porque o paciente opera num dia, se ficar tudo bem, ele vai embora no dia seguinte. É o paciente que a fisioterapia sai correndo atrás do leito do maqueiro, pedindo pelo amor de Deus, eu não sentei, calma aí, não evoluí. A gente vai chegar no leito, tá com dor? Não. Ou tá com dor leve? Ah, beleza, bora sentar. Já fez exercícios, tem uma cartilha, né? Então, fez bomba de panturrilha, fez isometria de glúteo, fez isometria de quadríceps. Bora sentar. Senta, tá bem? Fica em pé. Tá tonto? Não. Bota de pé. Só não anda porque, né, não tem andador para todo mundo nesse estágio. Mas é o paciente que a gente sai correndo atrás. Não vai de alta não, ainda não sentou, pelo amor de Deus. Sim, Então, sim. é isso. E o paciente que está há muito tempo, em geral, é aquele paciente que a gente... É o da coluna, lembra da coluna? É o paciente vozinho, cheio de comorbidades e que, poxa, ficou miopático pra caramba, já era acamado. Enfim, uma outra visão, né? Uma outra proposta. A gente senta à beira-leito, a gente vai tentar estimular com o que dá. Tem uma pacientezinha nossa que a família é de longe, quase não visita e tal, e um dia o filho dela veio
com uma bolinha. Sabe a bolinha? Pra ficar apertando? Aí eu tava só ouvindo, ele não tinha visto ainda. Aí, queria falar com o fisioterapeuta pra deixar uma bolinha pra ela ficar apertando. Eu já vim lá de dentro assim, caraca, não, não. Aí quando eu olhei pra condição da pessoa, assim, eu falei, não, é um objeto de estimação e tal. Vou usar isso. Não, deixa com ela. Quando a gente precisar que ela aperte, a gente avisa. Mas deixa com ela. Conclusão, a gente durante um tempo, até ela perder a bolinha, a gente usava como estímulo para ela fazer a fisioterapia. Muito Então legal. alcança a bolinha aqui, né? A gente tem que se reinventar muitas vezes, né? Para conseguir conquistar o interesse do paciente. Porque a gente tem paciente que está 2 anos dentro do CTI, Ângelo. Esse paciente não quer mais sentar à beira-leito, ele está desestimulado, está deprimido. Tem outro que está em frente a ele que vai fazer 8 meses, se eu não me engano, e olha e fala assim, eu não quero ficar igual a ele, porque um vê o outro, né? Então começa todo um ciclo, uma cadeia de eventos ali que interfere diretamente na nossa conduta, porque a gente quer fazer, mas às vezes o paciente não quer. E a gente tem que também respeitar um pouco a autonomia do paciente. A gente tem que esclarecer a importância, mas a gente não pode obrigar, né, ele a fazer o que não quer. Então, esse paciente de longa permanência, ele dá um trabalho, tá? Ele dá um trabalhinho. Sim, a colega colocou aqui ter sensibilidade. Acho que esse é o caminho, é você respeitar as necessidades, valores, crenças, necessidades do paciente, da família. Né? É o que você falou aí que fez. Legal, muito bom. Poxa vida, isso faz diferença, Viane. Poxa, muita diferença. Muito legal ouvir isso. E em relação, chegando assim na alta, próximo da alta, quais são os aspectos que precisam ser levados em consideração pelo fisioterapeuta para a alta do CTI depois de uma cirurgia ortopédica? Então, no CTI, diferente do que acontece lá na enfermaria, né, a alta, o fato do paciente evoluir funcionalidade, ele não segura o paciente no CTI. E nem tem que segurar mesmo, porque é um ambiente muito hostil, de grande quantidade de infecção, né, então a gente não interfere muito nessa questão. Mas os pacientes que eventualmente precisam de uma VNI intermitente, ou estão traqueostomizados, são muito secretivos, ou não são traqueostomizados, mas precisam constantemente de higiene de via aérea. Então, a gente sempre troca com a equipe médica antes da alta a real condição dele de ficar numa enfermaria. Então, acontece, sempre perguntar, poxa, ele está com traqueostomia metálica, a gente sabe que não vai tirar, será que já dá para ir para o andar? Ó, não dá para ir para o andar porque esse paciente ele é muito secretivo durante o dia, a gente sabe que tem equipe de fisioterapia que vai assistir junto com a equipe de enfermagem e tal, mas à noite não é ao mesmo nível de monitoramento, né? Não vai com a mesma intensidade lá, que no CTI está 24 horas. Então, ó, o paciente não vai dar certo, ele vai rolhar, né? Ele vai fazer rolha de secreção, ele não vai dar certo. Então, existe muito essa troca com relação ao paciente com via aérea artificial, com necessidade de aspiração, né, de via aérea, e pacientes dependentes de VNI. Por quê? Não tem fisioterapia 24 horas na enfermaria. E muitas vezes esse paciente que é dependente de VNI, ele é um paciente que faz uso da VNI noturna. Então já aconteceu aí 2 ou 3 vezes da gente ter que ensinar pro paciente como colocar a própria VNI dentro do hospital e tudo, para permitir que ele vá de alta para a enfermaria fazendo a própria conduta à noite. Então, melhor do que ele ficar preso no CTI, ele vai para a enfermaria, que é um pouco, né, tem mais liberdade, vai andar para a janela, vai fazer o que tiver que fazer. Teve sucesso? E ele... Os casos tiveram sucesso? Então, sim. O primeiro caso foi um paciente da coluna, jovem, que foi com VNI para casa, ele fazia direitinho, ele foi com VNI para casa. Ficou muito tempo com a gente internado, magrinho, emagrecida beça. Depois fez reabilitação na Policlínica, porque é Carneiro. E hoje eu soube que ele nem precisava mais da VNI, ele ganhou condicionamento cardiopulmonar que permitiu ele sair da VNI. E hoje a gente tem uma paciente aí, acho que ainda está internada na enfermaria, que tem muito tempo que ela saiu de alta do CTI, D'Angelo, mas infelizmente para ela ir para casa ela precisa do aparelho, precisa do oxigênio. E aí fica emperrada nas questões jurídicas e tal. Mas ela estava na enfermaria, tá na enfermaria até hoje.
usando o BIPAP e a máscara que a gente entregou para ela. Não Perfeito. voltou para o CTI. A Gisele Joia, obrigado, Gisele. Gisele é parceira pra caramba. Ela botou aqui, ó, quanto à psicologia para paciente de longa permanência no CTI. Talvez seja ainda mais necessário, né, Viane? Para de longa permanência. Muito, muito, muito. E aí eu lembro lembro que eu comentei lá no início, primeira pergunta que você falou, eu falei da equipe multidisciplinar, né? A gente tinha uma psicóloga dentro da terapia intensiva, ela era exclusiva do setor, o que é muito importante, porque ela conhece, ela acaba convivendo com a gente, entendendo dos procedimentos, entendendo das particularidades dali, né, do setor. E ela trabalhava muito bem com os familiares e pacientes dessa forma. Hoje a gente continua tendo assistência, mas não é uma única psicóloga que vai. Então, como os pacientes eles são atendidos por diferentes centros de atendimento, diferentes CAIs, né? São os centros especializados. Quem vai no leito é a psicóloga do CAI. Que às vezes tem, às vezes não, uma intimidade com a coisa da terapia intensiva. Sim. Então é até engraçado, porque algumas são mais desesperadas, tipo assim, olha, tá chamando. E aí quando a gente vai ver, tipo, tá tudo normal. Tá tudo normal. Não aconteceu nada, mas é isso, porque é um ambiente de terapia intensiva que as pessoas se alarmam, né, por coisas que às vezes não devem ser alarmadas. E ela muitas vezes provavelmente está cobrindo algo, às vezes tudo bem, é o trabalho, mas de extrema boa vontade, assim, né? De participar da assistência num setor que não é típico dela e eu imagino que acaba tendo essas surpresas, né? Sim, é porque o paciente é dela, mas o ambiente é hostil, sim, né? Sim, Então, exato. Entendi, legal. E, bom, Viviane, a gente está aí já no nosso tempo. Vou te fazer uma pergunta que eu faço sempre para os convidados aqui no final. Duas dicas de ouro da doutora Viviane Cagido aos fisioterapeutas que assistem pacientes ortopédicos aí no CTI. Então, primeira seria lembrar do óbvio, mobilizar, fazer fisioterapia. Né? Não esquecer da mobilização precoce, dos cuidados que a gente tem que ter no paciente ortopédico. Posicionamento, grau de mobilidade que a gente precisa ter isso tudo em mente. Então, mobilizar sim, mobilizar com responsabilidade e levar sempre ao máximo que o paciente consiga fazer. E a segunda seria uma comunicação efetiva com a equipe cirúrgica. Por que eu estou dizendo isso? Muitas das vezes, no INTO, a gente tem protocolos, né? Então a gente sabe o que fazer com o paciente em pós-operatório de fêmur que colocou uma placa DCS, ou que botou uma haste, ou o paciente que fez ATQ. Então, via de regra, a gente vai atender, sei lá, 80% dos pacientes com aquilo que está no protocolo. Mas a gente também tem que ter um olhar, né, específico ali, né, um especial, para ver determinadas complicações, né, e eventos que podem não ter sido relatados no prontuário, no ato cirúrgico. E sempre que tiver dúvida, chamar o cirurgião, ou chamar o residente que estava na cirurgia para esclarecer essa dúvida. Então, não fazer aquilo que tem dúvida, que acha que tem dúvida. Chama o cirurgião, chama a equipe, entra em contato, se certifica de que aquilo é aquilo, né? De que não teve nada, nenhuma complicação, ou de que de repente teve uma complicação, mas esqueceram de mencionar, porque foi, né, o residente que redigiu, não foi o cirurgião e não falou, Então, se suspeita que tem algo errado. Perfeito, perfeito. Viviane, bom, primeiro deixa eu agradecer aos colegas que participaram aqui, mandaram perguntas, obrigado. A live vai ficar lá no meu feed, vai ficar gravada, vocês podem assistir depois novamente, indicar aos colegas. E, Viviane, já falei algumas vezes, mas deixo aqui registrado de novo. Você tem meu respeito, você tem minha admiração, não somente pela tua competência, que é ímpar, você sabe disso, isso é reconhecido diariamente, você sabe, pelos que estão ao seu redor, mas também, principalmente, pela tua índole. Eu já vi você, inclusive, bater em casa e pela necessidade de
pelo respeito, pela necessidade de assistência do paciente, sem ser teu dia, sem ser teu horário, você bater em casa, conversar com seu marido, deixar as crianças e voltar para o hospital, por responsabilidade e respeito pelo paciente. Então, a tua consideração, a tua ética, a tua empatia, tudo isso que você oferece para o paciente, elas são, caramba, de admirar mesmo, viu? Eu tenho orgulho de liderar a área de fisioterapia do INTO e ter você como coordenadora da fisioterapia do CTI, viu? Eu tenho certeza que os Obrigada. colegas que trabalham com você também têm muito orgulho de ter uma colega de trabalho, de ter uma amiga, uma parceira. Os pacientes do INTO são privilegiados por ter você perto, viu? Parabéns, Obrigada. obrigado mais uma vez pela tua participação, viu? Obrigada. Minha admiração por você é recíproca. Obrigado. E pelo teu tempo também de tirar essa horinha. A criançada deve estar batendo aí na porta. Não, eu já briguei tanto antes. Falei, não bate, não pode. Foi o esporro preventivo Eles estão... aquele? Foi esporro preventivo. Foi. Garantiu a paz. É isso. Obrigado mais uma vez, viu? Foi show. Obrigada, Foi Dani. show. Obrigada a todo mundo aí que participou. Espero que eu tenha acrescentado Muita alguma coisa. coisa aí, né? Muita coisa, sem dúvida. A gente se encontra lá no INTO. Tá ótimo. Saúde Até para mais. todos aí. Obrigado. Beijo. Até a próxima. Beijo, beijo. Tchau.